Olá, o vídeo de hoje é sobre como eu me tornei autora e sobre como isso pode te ajudar se essa também for sua vontade. Então fica aí porque eu vou te contar tudo sobre como eu escrevi meu livro, Essencialmente Clara. Mas antes, deixa eu te falar bem rapidinho. Aqui no canal eu estou sempre trazendo resenhas e comentários sobre livros, filmes e séries. E se você curte, considere se inscrever. E agora sim, vamos à minha história. Tudo começou em 2014, quando me surgiu a ideia de escrever um livro. Na verdade, essa ideia renasceu em mim, porque eu queria ter feito isso desde a adolescência, mas não fiz. Essencialmente Clara é sobre essa menina, a Clara, que tem entre 12 e 13 anos e está descobrindo a sua identidade. Na verdade, ela está descobrindo que ela é descendente de uma família de bruxas, que foi bem tradicional num tempo antigo. Nessa jornada, ela vai ter a ajuda de André, que é um amigo de infância. Eles são vizinhos e existe muito carinho entre eles. Basicamente, a história é essa. É a busca de uma identidade, sabendo-se que essa identidade não é assim tão comum. E Clara vai descobrindo isso bem aos poucos. E é também uma busca de sentido nisso tudo para o André, que apesar da pouca idade, ele só crê na ciência. Como eu cheguei a essa história? O primeiro passo é entender que a criação vai muito além da inspiração. Ela exige trabalho. Muita gente acredita que para escrever um livro precisa ter uma inspiração divina, uma coisa que vem não sei de onde e enche a cabeça da gente de ideia. Mas a verdade é que não é bem assim. Você precisa pensar uma coisa aqui, outra ali, observar, pesquisar, ir somando tudo até que isso se torne uma narrativa. E eu queria te pedir licença para te falar sobre um escritor profissional já morto e que se tornou muito famoso, conhecido como Edgar Allan Poe. Então, não para de assistir a esse vídeo agora, porque eu tenho certeza de que você vai gostar dessa história. Poe foi um autor americano da fase romântica que viveu entre 1809 e 1849. Entre outras coisas, ele escreveu um poema muito conhecido na área literária que inspirou muitos filmes e séries. Esse poema é O Corvo, que foi traduzido pelo escritor português Fernando Pessoa. Ele também escreveu um ensaio com o título de Filosofia da Composição, em que ele descreve esse processo de criação do poema. O poema conta a história de um eu lírico, um jovem cuja amada faleceu e ele se encontra agora solitário em seu quarto no momento em que surge essa figura de mau agouro, que é o corvo. E o rapaz, ao perceber que esse animal pronuncia a expressão nevermore, que no português significa nunca mais, passa a fazer vários questionamentos ao pássaro. Dominado por um sentimento de angústia, o rapaz passa então a perguntar ao corvo sobre sua amada, ao que o animal continua respondendo sempre com nevermore. E o autor então passa a descrever como aconteceu esse processo de criação. Ele nos conta que nenhum ponto de sua composição se refere ao acaso ou à intuição, que o trabalho caminhou passo a passo com a sequência e a precisão rígida de um trabalho matemático. A primeira coisa que ele pensou foi no tamanho. O poema deveria ter em torno de 100 versos. Esse poema deveria ser belo para que agradasse a todos. E ele deveria ser triste, uma vez que a melancolia traz em si a beleza. Deveria ainda ter um refrão que fosse breve para dar mais dramaticidade e causar mais impacto. E que tivesse sonoridade, e que essa sonoridade tivesse a ver com a vogal O e com a consoante R. E assim, logo lhe ocorreu a expressão nevermore. O próximo passo era decidir quem pronunciaria várias vezes esse refrão. Não poderia ser um humano. E pensando em uma criatura que pudesse fazê-lo, ele descartou logo o papagaio. Por ser muito alegre, não combinaria em nada com o tom soturno.
mas pensou no corvo, que tem a mesma habilidade de imitar a fala humana. E aí ele se pergunta: de todos os temas melancólicos, qual, segundo a compreensão universal da humanidade, é o mais melancólico? Ele conclui que é a morte, e nada mais triste e belo do que a morte de uma bela mulher cujo amado permanece sofrendo pela perda. E assim ele junta as duas coisas, um amante sofrendo pela perda e um corvo pronunciando Nevermore. Mas não só isso, esse amante faria sucessivas perguntas a esse corvo, ao que ele responderia sempre com nunca mais. Até que ele faria então a pergunta mais dolorosa de todas: se ele tornaria a ver sua amada na outra vida. Ao que o corvo responde: nunca mais. Depois de tudo isso pensado, ele passa a pensar em outros detalhes. O ambiente do quarto, o corvo batendo na porta ao que ele imagina que seja o fantasma da sua amada, a noite tempestuosa, o busto de Minerva onde o corvo pousa e todos os outros detalhes. Tudo isso para mostrar que não existe essa coisa de inspiração, que tudo é pensado, é calculado. Isso segundo a visão de Edgar Allan Poe. E agora, longe de mim querer me comparar com o magnífico Poe, mas eu vou te falar como foi o meu processo de criação. Eu comecei a observar como meus alunos estavam lendo muito. Eles saíam para ir à biblioteca e voltavam com livros enormes. E aí eu pensei, talvez esse seja um bom momento para eu também escrever meu livro. Outra coisa que eu notei é que se lia muito a história de um jovenzinho que se tornava bruxo, chamado Harry Potter, você já deve ter ouvido falar. E essa sementinha que havia brotado continuou a crescer. E eu fui pensando, os adolescentes leem e eles gostam da história de um bruxo. E daí surgiu o tema. Só havia um problema. A autora de Harry Potter, J.K. Rowling, sabia muito da mitologia envolvida na história aí desse personagem. E eu não sabia nada a respeito. E foi então passo a passo. A princípio eu criei o casal, Clara e André. Clara seria o nome que eu daria à minha filha se eu tivesse uma. André foi alguém que existiu na minha imaginação de infância. Não necessariamente um amigo imaginário, era só alguém que eu tinha em mente, que se chamava André, que tinha um determinado tipo físico e que um dia eu ia encontrar pela vida. Mas eu nunca conheci o André de verdade, então eu achei que era pertinente ele viver ali no livro como um personagem. Outra decisão que eu tomei foi que eu não queria uma história tão fantasiosa como a de Harry Potter. Eu queria algo que fosse mais com o pé na realidade. Eu sabia meio por alto que havia uma religião bem antiga que tinha a ver com esse tema, e então eu comecei a pesquisar. E isso me levou à cultura celta. Pesquisei sobre os druidas, sobre as Wiccas, que é um tipo de bruxaria mais moderna. Nesse período, eu também consumi muita coisa que havia sido publicada em forma de livro ou filme sobre esse assunto. E eu li muita coisa mesmo, desde os autores internacionais, como o nosso conhecidíssimo Paulo Coelho, de onde eu tirei algumas ideias. E por fim, outra fonte de pesquisa foi mais didática, foi sobre a produção escrita mesmo. Posso citar alguns, como o canal Carreira Literária, um escritor, filósofo chamado Henri Bugalho, que naquela época falava também bastante sobre o processo de escrita. Hoje os vídeos dele são mais sobre política. E o canal do Nitroblog, que tinha aulas muito boas sobre criação literária e o processo de escrita. E lógico que a minha formação em letras também contribuiu muito. No curso de letras nós aprofundamos a análise crítica sobre as questões literárias, então não vou descartar isso, foi muito importante ter tido essa formação. E de tanto ler e pesquisar a história, então começou a surgir, começou a fluir. E eu vou discordar um pouquinho do Poe, porque apesar de a produção escrita exigir trabalho, a inspiração também ajuda.
É assim, você faz a sua parte com o trabalho e ela vai chegando naturalmente. E para mim, uma boa fonte de inspiração são os sonhos. Eu sonho muito e na maior parte do tempo eu me lembro dos sonhos que eu tive. E quando você coloca atenção seletiva para trabalhar a seu favor, você começa a ficar mais atento aos elementos que podem te ajudar. E foi assim com meus sonhos. Os traços físicos da Clara foram de acordo com as pesquisas que eu havia feito desse povo celta. Conforme eu entendi a descrição das pessoas, eu tentei montar a Clara dessa forma. Para dar maior dramaticidade e gerar o conflito, eu pensei então nos sonhos repetidos e na mensagem que essa ancestral dela trazia nos sonhos. Pensei no fato de ser uma família onde acabam ficando apenas as mulheres. Nessas tradições antigas, o poder da mulher era muito forte. Ou seja, essas mulheres que compõem o livro são pessoas poderosas, decididas, independentes. Pensei nos diários antigos, onde a família poderia pesquisar, encontrar os fatos que eles precisassem descobrir. Também quis destacar essa presença da avó como aquela que vem antes, aquela que sabe mais, um pouco da tradição oral. Então a avó tem um papel muito significativo aí na história. E também pensei nessa ideia do chamado, que a Clara precisa decidir se aceita ou não. E como eu já disse, ela sempre será auxiliada aí pelo André, que na verdade vai ser aquele personagem que é o cético, aquele que não acredita, que está achando que a amiga ficou um pouco maluquinha. Depois surge a prima, os namoros para dar um ar romântico e o clímax, que vai trazer essa coisa do suspense, da aventura. E usando aqui um clichê, escrever esse livro foi um verdadeiro parto. Acho que por isso que os autores consideram seus livros como verdadeiros filhos. Eu não sei realmente se todos os escritores passam por isso, mas mesmo tendo facilidade com a escrita, criar as ideias não é fácil. Mas depois de todo esse trabalho, a história saiu e virou livro. Então, se você quer ser escritor ou escritora, saiba que você tem que ser, antes de tudo, um ótimo leitor, pesquisador, ser criativo, ter imaginação fértil, dominar a língua, ter bom vocabulário, só isso. Então, em 2015 eu terminei e publiquei o livro pelo Clube de Autores, que é uma plataforma para autores independentes. É como se você publicasse pela Amazon, mas a Amazon, se eu não estiver enganada, ela não não produz os livros físicos, enquanto que o Clube de Autores, sim, ele imprime os livros. Eu precisei aprender também muito sobre mercado editorial, porque eu não sabia nada. Mandei alguns originais para editoras, recebi até uma proposta, mas não satisfazia muito bem as minhas condições. Então eu optei por esse formato mesmo de publicação. E eu não posso terminar esse vídeo sem agradecer a uma querida amiga, que é professora de arte, a Débora Oliveira, que me cedeu esse desenho para a capa. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre essa minha saga de escritora, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor esse mundo aí da escrita e até a próxima!